Oi, gente, tudo bem? Olha só. Daqui a pouquinho a gente vai colocar um vídeo sobre um esclarecimento que a minha professora fez, a Cristina Florentino, que é uma grande mestra em constelação familiar. Ela fala sobre um fato que aconteceu em uma das vinoterapias que nós fizemos aqui, onde foi feita uma constelação em grupo, e ela explica uma situação que eu levei para ela. É muito interessante o que aconteceu aqui. A gente mal acabou uma constelação e outra já estava totalmente conectada e começou a acontecer como se não tivesse sido interrompida. As constelações estavam tão conectadas que uma meio que complementou a outra. E a Cris explica sobre isso a respeito de que fenômeno é esse, como isso acontece, por que que isso ocorre. Então, quero deixar meu grande agradecimento aqui a Cristina Florentino, a toda a turma da T6, que eu faço parte, que é um curso maravilhoso sobre as novas constelações no espírito. Quero agradecer a todo mundo, tanto aprendizado. E fica aí com você esse vídeo que a Cris me autorizou a colocar para esse esclarecimento e engrandecimento da gente sobre a beleza que né, que são as constelações familiares. Pronto, pode falar, Rei. Oi, gente, bom dia. Cris, obrigada. Está sendo uma honra assistir suas aulas e eu tenho aprendido tanto por tantas vocês, então, obrigada de coração. Cris, eu realizei uma constelação essa semana em grupo e esse grupo que vem fazendo essas constelações, ele já está tão coeso, ele já está tão integralizado e aconteceu um fato muito interessante, foi muito emocionante. E eu fiquei realmente assim em choque com o que aconteceu. Mal acabou uma constelação e parece que os representantes, embora fossem histórias distintas, famílias distintas, era tão integralizado uma história com a outra em termos de repetição de padrão de uma paciente para outra, que a sensação que a gente teve é que uma constelação ela estava conectada com a outra, embora fossem pacientes diferentes. A ideia de trabalhar na segunda constelação era um tema que não foi aquele que a gente trabalhou, mas o campo exigiu tanto aquele tratamento que não teve como não conduzir. Esse grupo que você participou foi como participante? Eu estava conduzindo, eu era a consteladora. Ah, você era consteladora. E a Isso. constelação era online, Não, era em presencial e em grupo. presencial e em grupo. Então, o que você está trazendo é assim, Cris, que incrível, porque parece que foi uma sequência. Nem quase Exatamente. pausou. E isso acontece direto aqui nos nossos encontros. A gente fala, oh, hoje é o dia de trabalhar o pai. E a gente vê que por ressonância as pessoas se atraem e acaba acontecendo. Isso é super Isso. natural e é super normal que uma constelação meio que fica grudada e Isso. complementa a outra. Ok, agora você tem alguma dúvida em relação a isso? A minha dúvida é a seguinte: como isso acontece em relação a um campo outro, com famílias totalmente distintas? Só para você ter uma ideia, a representante que na primeira constelação era a mãe, ela se tornou a filha na segunda, e a que era a filha na primeira se tornou a mãe na segunda. E essa, na segunda constelação, essa mãe, ela tinha, na verdade, a mãe da segunda constelação é que repetia a história dessa filha na primeira constelação. Então, é como se aquela representa, aquela, vamos dizer assim, né, a participante aqui, ela desse continuidade à história da mãe da outra moça, mas Uhum, ressonando a própria história de um amor que a mãe não deixou seguir. Então, no primeiro uhum, momento, ela não conseguiu ter um relacionamento porque a mãe impediu. No segundo, ela tratou a mãe, representou a mãe dessa outra paciente, em que ela também teve uma história de um amor que a mãe não deixou seguir. uhum. Essa ressonância, ela é em decorrência do campo, ou ela é em decorrência do trabalho que foi sendo desenvolvido e foi sendo, vamos dizer assim, expurgado ali na hora, porque eu não consegui nem encerrar uma e o representante da outra já começou a agir. E ele Hum. falava, eu não, isso não diz mais respeito à primeira constelação.
Eu já estou sentindo a ressonância do segundo. Uhum. Como isso funciona? Eu fiquei realmente muito intrigada com isso. Então, gente, como exatamente isso funciona, o Bert Hellinger diria: eu não sei. Essa é a resposta mais correta, porque a gente vai tentar falar para cá, falar para lá, falar para lá, falar para lá, e assim, são especulações. O que a gente pode dizer? Existe um campo ressonante, né, que se organiza e é muito maior do que nós. E os temas, de alguma forma, eles são entrelaçados naquele dia, e o campo também que se forma, quando a gente fala um campo, não é um campo que é separado do grupo das pessoas que estão ali. Então, quando a gente fala um campo, a gente está dizendo, né, tem ali uma força, que é a força de um grupo, tá? Para a gente não levar isso tanto para um lugar esotérico. Não, se juntam pessoas, e ali o que que nós temos? Quando pensamos no paradigma sistêmico, né, nós pensamos que quando juntamos pessoas, formamos. Isso é um campo, todos os fiozinhos, ó. Isso é o campo de ressonância. Então, você está vendo que os fios, eles estão todos conectados. E se você puxar um fio, os outros vão se mexer também. Então, um grupo de constelação forma um campo que é formado pelas histórias, memórias daquele grupo que está ali. E não é à toa que aquele grupo se juntou naquele dia, né? Então, o que acontece é que começa a haver uma ressonância que, se esse aqui viveu uma história que é parecida com a desse, que puxa do outro, então nós todos acabamos, por isso que nós falamos hoje que nas constelações não existe mais alguém que vem aqui, ó, a pessoa vem aqui assistir a constelação, né? É verdade. Ela vem assistir e fala: Ah, não, eu não quero ser participante, também não vim constelar, eu vim aqui assistir. E essa pessoa acha que ela pode ficar aqui fora. Hoje a gente sabe que não. Se você veio para um grupo de constelação, você entrou, querendo ou não, tá? Porque pela ressonância você acaba fazendo parte e isso vai tocar as suas questões, né? E você o tempo todo está dentro da constelação, ou como representante, mesmo que você fique sentado, você está representando, ou como é, parte ativa de um processo interno, né? Então, ou você também está se trabalhando como cliente, ou você está, só tem essas duas possibilidades. Ou você está ajudando na constelação do outro, mesmo que você esteja só sentado. E mesmo que você diga assim, não estou sentindo nada, o não estar sentindo nada também faz parte da constelação, da tua ou daquela que está acontecendo ali, porque não estou sentindo nada, é muito comum dentro dos campos de congelamento. Muitas pessoas precisaram não sentir nada para continuar vivendo. Então, todo mundo participa, porque você faz parte aqui, ó, fica um fiozinho. O que você está falando? Nossa, olha, eu comecei a trabalhar esse fio verde aqui numa constelação, e olha que incrível, ele já me levou para o outro fio verde aqui desse lado, que era muito parecido. É, isso é natural, é o que a gente vê acontecendo o tempo todo. Mas a constelação, ela é uma ferramenta que está ainda à frente do nosso tempo e que a ciência, ela não tem ainda elementos, ferramentas, mecanismos para comprovar. Então, quando a gente fala não é científica, ela não é científica porque a ciência ainda não tem, né, elementos para comprovar algo que é tão sutil, né? Então, por isso que muitos fenômenos a gente fala, olha, aqui nós estamos lidando com o mistério, aqui nós não entendemos, aqui a gente é bem fenomenológico, nós nos abrimos para o fenômeno, e foi isso que aconteceu. Você falou, uau, olha que fenômeno! Então, assim, e aí não tem uma explicação linear, né? Tem um fenômeno que é bem natural dentro desse trabalho.
E você está em total ressonância com a constelação que aconteceu, porque você falou exatamente situações que aconteceram nessa constelação que eu estou referindo. Um participante que falou que só queria assistir, e eu falei a sensação que o campo sugou ele para dentro, porque deu uma crise de tosse nele, que ele falou, eu preciso entrar porque eu sei que essa tosse não é minha. E mais cedo ele tinha falado, olha, talvez eu não entre no campo porque hoje eu não estou muito bem. E pessoas que momentos antes de manhã, essa constelação foi à noite, me mandaram mensagem dizendo que estavam extremamente irritadas, sentindo questões que não conseguiam compreender. Eu não tinha programado essa constelação em especial ainda e me perguntou assim: vai ter constelação essa semana? E eu estava dependendo da resposta da paciente. Eu falei, olha, por enquanto eu não sei. E quando foi mais tarde que se confirmou, essas pessoas que relataram como se já tivessem conectadas com a constelação que acontecia à noite, os sintomas que os representantes foram refletindo durante a constelação, ou seja, o que eu percebi é que essa conexão que você está falando, me corrige, Cris, se eu estiver equivocada, ela é muito atemporal, inclusive para a própria realização das constelações. Quando você disse está na constelação, quem precisa estar naquele momento, mesmo no momento preparatório, é isso mesmo? Aí a gente sabe também que faz parte do nosso trabalho lidar com com esse nível de consciência que é atemporal. Então a gente fala assim, bom, a gente está aqui, né, é, encarnado na terceira dimensão. Porque o que é terceira dimensão? Então aqui tem, né, aqui tem a dimensão do espaço, né, da localidade, né, do tempo e do movimento, tá? Isso que é a terceira dimensão. Quando a gente começa a trabalhar com essa ferramenta, por exemplo, a gente sai da terceira, a gente começa a ir para uma atemporalidade. Isso significa que presente, passado e futuro não é tão dividido como na 3D, né? Na terceira dimensão. Então, o que que acontece? Só existe o agora, só existe o momento presente. O futuro vem para cá, o passado também vem para cá, e tudo é colapsado num único tempo. Então, só existe um tempo. E nesse tempo, todo aquele passado que aparece na constelação, na verdade, não é passado, é o que está acontecendo agora. E o futuro, que você falou, nem tinha programado a constelação ainda, o futuro também, né, passa a fazer parte do agora. Então, se eu tenho uma intenção de fazer algo, aquilo já se tornou presente. Quando a gente vai, né, para a dimensão da atemporalidade. Então, também é outro fenômeno bem interessante. A pessoa agenda uma constelação, ou está chegando uma semana antes da sua constelação, ou um dia antes da constelação, ela já começa a ser tocada, se sentir, né? Por quê? Porque no campo da atemporalidade, não é amanhã a constelação já está acontecendo hoje, se eu me conectar com ela, né? Então, e não é fácil para a gente ter essa compreensão, porque a gente vive muito no tempo dividido, hoje, ontem, amanhã, mas a gente tem que lembrar que isso é uma ilusão também, né? A verdade é que só existe o momento presente, e por isso que a gente fala que uma das principais características e também qualidades, né, de um bom constelador é ele estar na presença, porque não dá para fazer constelação se os representantes não estiverem presentes e se o constelador não estiver presente, se o constelando não estiver presente. Então, por quê? Porque é nesse tempo, né, entre aspas, porque não é um tempo, mas assim, é nessa atemporalidade que a constelação acontece. E se a gente sai fora do presente, passado, futuro, só existe o presente, só existe o agora, né? Então é outro fenômeno também importante que você traz, que normalmente acontece. Ah, Gratidão, Cris. Renata, obrigada.